Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste, quero fazer aqui uma saudação especial aos servidores públicos que se deslocaram até Curitiba no dia de hoje e que estão aguardando votações que são importantes porque mexem com as suas vidas de forma direta e indireta. E, infelizmente, senhor presidente, senhores deputados, nós poderíamos ter um tempo maior para fazer esse debate, não o temos. Poderíamos ter aqui, como já tivemos tantas vezes, professor Tercílio, as galerias, independente de serem favoráveis ou contrários, mas as galerias lotadas, infelizmente, não podemos. Espero que a partir de fevereiro possamos ter essas pessoas aqui, porque é legítimo que venham aqui. Recebemos, como foi dito por vários deputados, uma quantidade grande de manifestações, principalmente da educação, porque o PLC 1221 destrói a carreira da educação. Criou-se um mito que os professores, especialmente os PSS, teriam um reajuste no início de carreira e que esse reajuste chegaria a 48%, 50%, quando na verdade nós temos uma gratificação no início. Criou-se um mal-estar entre os demais servidores, deputado Gugu, porque alguns se perguntam por que uns recebem 3% e outros vão receber um percentual muitíssimo acima disso. Mas isso não foi por responsabilidade nossa. Foi o próprio governo que anunciou que os professores teriam 48% de reajuste. E este plano, dito PLC, plano de cargos, que destrói, eu já falei sobre isso, professor Lemos, outros deputados, destrói a carreira dos servidores, não traz absolutamente nenhum benefício para aqueles que, direto ou indiretamente, são responsáveis por 1 milhão de alunos no estado do Paraná. O mesmo estado que fez com que nós tivéssemos compra de uniformes para as escolas cívico-militares, compras feitas no Paraguai, um uniforme de péssima qualidade. O mesmo governo que faz o movimento para destruir ou reduzir a quase nada a agricultura familiar quando decide terceirizar a merenda escolar, é um governo que agora faz esse movimento, primeiro com o PLC. E depois me chama a atenção, e é uma matéria plural hoje, que inclusive elogio aqui os jornalistas do Plural e os jornalistas por terem feito, porque eles chamam muita atenção para a LGU, senhores deputados. A LGU não tem necessidade de ser votada hoje, amanhã ou quarta-feira. Não há necessidade disso. Não há anualidade. Foram alguns meses onde os técnicos fizeram debate. No final, alguns reitores fizeram debate. Mas o público interessado diretamente, pouco ou nada conhece a LGU. E aí algumas situações que nos chamam a atenção é que quando nós tratamos das universidades públicas do estado do Paraná, que são de fato as responsáveis pela pesquisa, pela inovação, pela extensão, ainda que alguns não queiram ver, foram as universidades estaduais que mesmo à distância e com um sacrifício enorme dos seus alunos e professores, terminaram este ano, terminaram no passado, estão fazendo as graduações a partir agora de janeiro. São estas universidades que, com todas as dificuldades, continuam fazendo pesquisas. Eu estive numa audiência feita na sexta-feira, aliás, na quinta-feira, perdão, em Maringá, onde a grande pergunta que se fazia é: por que da urgência? Eu perguntei ao líder do governo se hoje o superintendente Aldo vai receber os deputados para conversar. Parece que está agora à tarde com os reitores. Se for receber, que não sejam só os deputados do partido A, B ou C, do governo da oposição, que sejam os deputados todos, em respeito a todos os deputados, que representam, de fato, esta casa e uma parcela da população paranaense. Porque não é possível, e como foi dito aqui, o professor Aldo tem um histórico de respeito dentro da universidade. E não é possível que nós tenhamos que votar, vejam, senhores, em 48 horas, porque a LGU não vota hoje. Hoje está na pauta, mas não será votada. Vai ser retirada de pauta, porque há um pedido de vistas, se eu não estiver equivocado, feito pelo deputado Lemos, na Comissão de Ciência e Tecnologia.
Significa dizer que esse projeto virá amanhã, em primeira e em segunda votação. Receberá uma enxurrada de emendas na segunda votação. Irá para a CCJ e na CCJ certamente será dado parecer favorável ou contrário, não sei, às emendas, mas também é possível ser pedido vistas às emendas. E ficará para quinta-feira. Ficará para quinta-feira. Não sei se haverá sessão ou não. Mas por que eu falo isso? Porque vejam, os senhores, o processo é o tempo é tão curto, tão exíguo, que corre-se, inclusive, contra o tempo para votar algo que a maioria absoluta não fez esse debate, não fez essa discussão. E aí ficam algumas perguntas aqui, sem resposta, certamente. Eu vi a matéria que saiu hoje, que mostra que as instituições no Estado do Paraná, as universidades, têm vinculados a si 113 mil vinculados, 113 mil pessoas, entre estudantes, professores e servidores. O tamanho da comunidade, esses dados são do Jornal Plural, o tamanho da comunidade equivale, por exemplo, à população de Umuarama, supera o total de habitantes de 94% dos municípios do Paraná. E daí o motivo de ser este tema, um tema que envolve tanta gente. Agora, não dá para votar a toque de caixa isso. É a toque de caixa, não tem outra explicação. Se o Estado levou 6 meses, 1 ano, 2 anos para fazer o debate, por que nós temos que fazê-lo em 48 horas? Ah, não, ele chegou aqui a semana passada. Quem dos senhores leu inteiro o projeto da LGU, conseguiu debater com reitores, conseguiu debater com estudantes, conseguiu debater com professores? Quem? É muito raro quem tenha feito isso. Porque justamente o projeto chegou numa velocidade que demais projetos que estão aí há 1 ano esperando, não chegam. Os senhores sabem que a possibilidade de gratificação, TID, ser dado, professor Tercílio, o senhor é da Universidade Estadual de Londrina, espero que vote contra a LGU, aqui no plenário. Aqueles que estão nas universidades que votem contra a LGU, se ela vier para cá, porque não dá para votar a LGU favorável aqui, professor, e no dia seguinte bater na porta da universidade para receber abraços. Não dá. Ou está de um lado, ou está de outro. Ou está do lado da universidade, e querer o debate é estar ao lado da universidade, não significa aprová-lo. Nós podemos até votar contra, mas ter a oportunidade de fazer pelo menos uma audiência pública, é a obrigação que nós temos com a comunidade universitária. Eu acredito na universidade pública. A universidade pública é um dos poucos espaços que nós temos para democratizar o ensino, a pesquisa, a extensão. Agora, deputado Plauto, pensa o senhor, um professor da universidade, para receber o TID, terá que ter, no mínimo, 20 horas em sala. Que horas faz pesquisa? Que dia faz pesquisa? Quando é que viaja para fazer pesquisa? Não faz pesquisa. Esse projeto, da forma como está, acaba com a pesquisa e vai começar a ser feita pelas grandes empresas privadas que vão vender projetos para dentro das universidades. Será que os deputados não conseguem ver isso? Será que não conseguem ver que o projeto diz que para contratar professores precisa passar pelo crivo da Secretaria da Fazenda, mesmo tendo autonomia? Este governo que dá 17 bilhões de isenção fiscal, que já deu 33 bilhões de isenção fiscal, não consegue dar 48 horas para que os interessados, direto ou indiretamente, possam fazer o debate. O que quer o governo Ratinho Júnior? O que quer o governo Ratinho Júnior? Destruir a universidade pública? É isso? Entrar no coro, fazer coro com aqueles que dizem que a universidade é cara. Ah, é muito cara, realmente é muito cara. Aí você vai olhar quem pesquisa vacina. Aí você vai olhar os hospitais. Professor Tercílio, o senhor foi, inclusive, médico do hospital universitário. Vai olhar o Hospital Universitário de Cascavel e quem ele atende. Vai olhar o Hospital Universitário de Maringá e quem ele atende. Vocês vão votar contra isso? Contra os hospitais universitários? Que é só através da universidade que nós temos o hospital universitário. Se não houver hospital universitário, não haveria possibilidade de atender as pessoas como foram atendidas as dezenas, centenas, milhares. Então fica aqui um apelo, que nós não votemos, deputado Gu, esse projeto esse ano. Podemos votar em fevereiro? Podemos, mas vamos pelo menos fazer uma audiência pública para ouvir os argumentos contrários, que não são poucos e que não são corporativos.
Eu vejo às vezes, senhor presidente... Deputado Tadeu, para concluir, por favor. Eu vejo às vezes argumentos contra essa casa. Alguns são, obviamente, pertinentes, mas outros são absolutamente preconceituosos e apenas preconceituosos. E se há uma coisa que a Assembleia Legislativa fez e tem feito, eu não falo pelas outras porque não conheço, é, mesmo quando o voto não é favorável, é ouvir as pessoas. Nós estamos há 2 anos sem ouvir ninguém. O silêncio dessa casa reflete o processo que nós estamos vivendo. E não é nesse silêncio que eu quero votar. Não é nesse silêncio que é mais do que um silêncio. É cúmplice da destruição das universidades. O voto escondido ou o voto envergonhado é tão grave que ele fará com que no ano que vem nós talvez não tenhamos condições de dizer que a universidade pública, de fato, nós a defendemos. Obrigado. Concluir, deputado. Presidente, senhores deputados, eu espero que a LGU não seja votada e, se for votada, seja derrotada em plenário. Obrigado.